Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. É oficial! A Safety Mails lançou a versão 2021 da sua exclusiva pesquisa de qualidade nas bases de e-mails no Brasil. Nesta palestra de lançamento, Rodrigo Gonçalves vai fazer comentários a respeito dos resultados apurados em centenas de milhões de e-mails verificados no Brasil. Quer saber se a sua categoria de negócio tem se saído bem? E o que a gente aprende com esses números? A gente vai te contar a partir de agora. Olá pessoal, tudo bem? A gente está chegando então em um dos momentos que a gente mais esperava aqui no E-mail Marketing Summit, que é o lançamento da edição 2021 da pesquisa de qualidade das bases de e-mails no Brasil. E, bom, só para contextualizar sobre o que é essa pesquisa e tal. Desde 2015, a Safety Mails lança um documento chamado Pesquisa de Qualidade nas Bases de E-mails do Brasil, que tem por objetivo informar o mercado sobre o que a gente percebe em termos de qualidade
nas bases de e-mails. Então a gente lançou edições em 2015, depois 2017, 2019 e agora a gente está lançando essa nossa edição 2021, tá? E o que é importante aqui? Só antes, né, contextualizando para vocês aqui a Safety E-mails, o que a gente faz é cuidar da qualidade dos seus leads de e-mail. Então a gente é uma ferramenta de validação e verificação de e-mails. A gente atende clientes em vários países, então México, Bolívia, Argentina, Chile, Portugal, Espanha, Itália, Estados Unidos. E hoje a gente é a ferramenta de validação e verificação mais utilizada na América Latina. E uma coisa que é importante a gente falar sobre essa edição é que desde 2015 a gente chegou então à marca de 1 bilhão de e-mails checados nas pesquisas, né? Levando em consideração os clusters de e-mails que a gente analisou em 2015, 17, 19 e agora em 2021. Por exemplo, nessa pesquisa, agora em 2021, a gente avaliou, portanto, um cluster, né? Um pedaço de base com um tamanho de 300 milhões de endereços de e-mails que foram analisados nesse período. A gente pegou, assim como na edição de 2019, nessa edição de 2021, a gente analisou diversas categorias de negócios e é isso que a gente quer chamar a atenção. Na edição de 2015, na edição de 2017, a gente avaliou o mercado só como um todo. E a partir de 2019, a gente aprofundou essa pesquisa para que a gente entenda também como é que o mercado se comporta entre os segmentos. Tem segmentos que vão melhor, tem segmentos que não vão tão bem. Então a gente agora divide a pesquisa em segmentos de mercado, em categoria de negócio, para que você possa ver como é que está o teu ambiente de negócio e aí a gente consegue identificar, às vezes, um probleminha ou outro que aquele segmento enfrenta. Outra coisa interessante aqui, como é que a gente apresentou os resultados nesta pesquisa, tá? A gente dividiu os nossos e-mails em 3 tipos aqui: válidos, inválidos e e-mails de risco. E-mail válido é um e-mail que você consegue entregar, que você pode enviar porque ele de fato existe. Agora, e-mail inválido, a gente juntou alguns tipos de e-mail aí. Inválidos são os e-mails que ou não existem ou possuem alguns erros que tornam impossível o recebimento de mensagens por aquele endereço. Então, por exemplo, você pode ter o erro que tem, o e-mail que tem um erro de domínio, você pode ter o e-mail que tem um erro de sintaxe, e aí você também terá aqueles e-mails que não tem esse tipo de erro, ou seja, não tem erro de domínio, não tem erro de sintaxe, mas ainda assim não existem, portanto são inexistentes. Então, o segmento de inválidos engloba todos esses carinhas aí. E a gente tem ainda a categoria aqui de e-mails de risco. Quem são esses e-mails de risco? São aqueles endereços de e-mails que oferecem um risco de queda de reputação, blacklisting, que é você vai ser bloqueado no futuro, e bloqueios para enviador. Aqui, por exemplo, a gente está levando em consideração os spam traps, os scraped e-mails e os e-mails descartáveis. Lembrando, quem são esses 3 caras? Vamos lá, conceituando aqui. Spam trap, armadilhas de spam. São aqueles endereços de e-mail que ficam aí pela internet, estão por aí e são normalmente capturados por serviços de harvesting, de colheita de e-mails. Ah, Rodrigo, eu não faço colheita de e-mail, então esse cara não está na minha base. Se você já comprou, se você compra a base, ele pode estar na tua base, tá? Ele pode fazer parte dos e-mails que você está enviando, então você tem que ficar de olho. Os scraped e-mails não são necessariamente e-mails que vão te causar bloqueio, mas são aqueles endereços super comuns, comercial arroba, atendimento arroba. O que acontece? Digamos, eu tenho e-mail comercial arroba empresa. Eu estou naquela função, esse é o e-mail de uma função. Aí eu me inscrevo lá para receber a tua newsletter e saio da empresa. E uma outra pessoa entra no meu lugar. Essa pessoa não sabe dessa permissão que eu dei. Então, quando você manda um e-mail para esse endereço comercial arroba empresa, essa pessoa nova, que já não sou mais eu, vai falar assim: nunca recebi, nunca pedi teus e-mails, e vai lá e te bloqueia. Por isso que esses caras a gente considera de risco, é arriscado, são endereços muito comuns, tá? E os e-mails descartáveis são aqueles serviços de e-mail que funcionam às vezes por 10 minutos, por 1 hora, e por isso que eles são arriscados, porque ele consegue validar a entrada no teu formulário,
Só que passado 10 minutos, passado 1 hora, você vai fazer um envio para eles vão te dar bounce. Então eles são perigosos e eles são muito difíceis de você detectar sozinho, né? Fora isso, você tem uma outra categoria, por exemplo, que são os junk e-mails, que são aqueles endereços de e-mail que contêm palavrão, termos que você não devia utilizar, alfanumérico, gigante. Também é perigoso mandar e-mail para esses caras. Então a gente reuniu todos esses e-mails aqui no grupo de risco. Então são esses 3 caras que a gente vai ver ao longo da pesquisa. Começando aqui, vamos dar uma analisada aqui no panorama geral. O que a gente vai conseguir ver aqui no panorama geral? Que em termos de e-mails válidos, a gente tem menos endereços válidos do que a gente teve na edição de 2019. Consequentemente, a gente teve muito mais endereços inválidos nessa edição de 2021. Então, olha só como ficou diferente, como a curva cresceu brutalmente da edição de 2019. Ela tinha caído desde 2017 e teve um crescimento vertiginoso aqui na edição de 2021. Por que isso está acontecendo? A gente tem que contextualizar a questão que é a pesquisa agora de 2021, ela está levando em consideração dados que foram analisados no ano de 2020. É isso mesmo que você pensou. Então, como nós todos enfrentamos um problema que, pelo menos para a nossa e para algumas gerações atrás, é sem precedentes, é óbvio que a gente iria encontrar impactos nesse resultado da pesquisa. E aí você vai me perguntar assim, tá, Rodrigo, tudo bem. Eu imagino que por causa dos problemas de 2020, as empresas fossem ficar mais pé no freio. Então, será que isso não deveria ter feito justamente o efeito inverso, ter menos e-mails inválidos? Não é bem por aí. Porque o que acontece? Uma das coisas que a gente viu em 2020 foi que rolou um movimento de adaptação para a sobrevivência das empresas. Então, se a gente pegar determinados dados de mercado aqui, eu quero chamar a atenção, por exemplo, que a gente teve um crescimento de 400% de mais lojas no e-commerce. A gente tinha uma média de crescimento de 10 mil novas empresas no e-commerce, que passou para 50 mil novas empresas no e-commerce. E também teve um crescimento gigantesco, exponencial, no número de pessoas comprando pela primeira vez no e-commerce. A gente teve, entre os meses de abril e setembro de 2020, um crescimento de 11 milhões de novos compradores lá fazendo a sua primeira compra online. Então percebam, quando a gente fala que 2020, apesar de ter sido um ano muito difícil, e 2021 não está sendo diferente para todos nós, a questão é que também em 2020 o mercado enxergou uma possibilidade. Caramba, o e-commerce está funcionando, o e-commerce dá resultado, e por isso que você teve essa demanda enorme de pessoas consumindo e, consequentemente, de empresas oferecendo seus serviços. Mas eu quero chamar a atenção para um aspecto importante aqui. Embora a gente tenha muito mais empresas no e-commerce, embora a gente tenha muito mais pessoas consumindo, eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte. Lá no e-commerce, as empresas que já estavam consolidadas, ou seja, que trabalhavam já no mercado de e-commerce, elas aproveitaram para reativar bases antigas de e-mails. Essa reativação de bases antigas pode ter levado a um crescimento de e-mails inválidos por diversas razões. Vou chamar a atenção aqui, por exemplo, razões que poderiam acontecer. Quando você reativa uma base antiga, digamos que dentro dessa tua base tenha o e-mail de várias pessoas, o e-mail que elas usavam para trabalhar. Infelizmente, nesse período, muita gente acabou perdendo emprego. Então, e-mails que antes eram válidos, agora são inválidos. E isso é só um pedacinho do problema. Várias contas de e-mail mais antigas acabam sendo abandonadas e as pessoas adotam outras contas de e-mails. Então, lidar com e-mails sem engajamento acaba sendo um critério perigoso para o negócio. E isso foi uma das coisas que pode ter acontecido. Outro fator, os novos entrantes, ou seja, essas aí 50 mil novas empresas e tal, que começaram a trabalhar no e-commerce, por falta de experiência e tal, podem ter comprado bases, e essa compra de bases pode sim ter trazido inúmeros problemas de e-mails inválidos, e não só dos inválidos, como a gente vai ver mais adiante, também de e-mails de risco. E aí, óbvio, sem experiência, elas também podem ter adotado práticas não recomendadas.
que é, se você comprou base, é porque você vai fazer envio de spam. Então, isso também é uma prática que a gente tem que evitar. Agora, do ponto de vista também desses 11 milhões de novos consumidores, isso só entre abril e setembro, que a gente leva em consideração o seguinte: esses novos usuários fizeram lá a sua primeira compra online, só que eles não tinham prática, né? Muitas dessas pessoas, às vezes, são ou de baixa ou baixíssima escolaridade, ou são mais idosas e têm um pouco mais de dificuldade, em ambos casos, algum tipo de dificuldade no acesso, no manuseio de dispositivos móveis, de lidar com tecnologia, e isso acarreta o quê? Como eles não tinham prática, muitos não entendem, por exemplo, a dinâmica do e-mail. Quem nunca viu, quem nunca conheceu alguém, né, que você pergunta assim, qual é seu e-mail? Ah, não sei, acho que é www, isso acontece muito ainda, né? As pessoas ainda não têm essa prática. E aqueles usuários que são mais experientes já adotam um outro tipo de prática. Como eles estão mais experientes, mais cascudos no consumo, o que eles podem ter feito? Começado a adotar práticas para tentar driblar os sistemas de e-commerce. Um desses formatos de drible, se a gente pode chamar assim, são justamente os e-mails descartáveis. Ah, eu quero me cadastrar para comprar uma coisa no teu sistema, no teu e-commerce, mas eu não quero receber teus e-mails depois. Aí a pessoa vai lá e usa, por exemplo, um e-mail descartável para se cadastrar no teu sistema. E acaba passando, driblando o teu processo de opt-in. E isso vira um problema depois para você. Então, em razão disso tudo aqui, é que a gente tem aquele cenário de crescimento vertiginoso lá dos e-mails inválidos. Viu como faz mais sentido? E olha só que interessante aqui. Se a gente pega a distribuição dos e-mails desse grupo de e-mails inválidos, olha como vai fazer sentido. A gente tem aqui 66%, 66,5% desses endereços inválidos realmente são inexistentes. Ou seja, endereços de e-mail que, embora estejam sintaticamente bem escritos, não chegam para ninguém, porque aquela conta não existe. Agora eu quero chamar a atenção para o seguinte: dá uma olhada aqui, por exemplo, nas fatias de erro de sintaxe e domínios inválidos. Se a gente fizer um comparativo, a gente vai apontar o junk também, mas se a gente fizer um comparativo, a gente vai perceber que o crescimento desses tipos de problema no e-mail também aconteceu e também foi vertiginoso. Vamos ver o seguinte aqui, olha. Vou abrir o comparativo das edições anteriores. Então, por exemplo, olha, junk, ou seja, e-mails com palavrão, com alfanuméricos e tal, ininteligíveis. Em 2017, eles representavam só 0,5%. Em 2019, manteve o número, 0,5%. E aí a gente triplica o número na edição 2021, passando para 1,5%. Não é, em termos da pesquisa, um número grande, 1,5%, mas já demonstra um movimento aí grande de crescimento, triplicando o número desses caras. E se a gente olha o número de erros de sintaxe, também teve um salto enorme aí. Em 2017, eles representavam, arredondando aí, 5,5%. Em 2019, recuou um pouquinho, caiu para quase 5%. E de repente a gente se vê lidando com quase 20% do total de e-mails inválidos como sendo e-mails justamente com erro de sintaxe. O que a gente acabou de falar dos novos usuários? Erro de sintaxe. Esquece um arroba, coloca um ponto e vírgula no lugar do ponto, coloca um www antes do e-mail. É normal. Vai digitar um e-mail do Gmail, escreve Gamil. Vai digitar um e-mail do Gmail, em vez de ser só .com, bota um BR no final. São erros, são vícios de erro de sintaxe que são muito normais de acontecer. E porque a gente teve uma série de novos entrantes no mercado consumidor de e-mail, é que aí a gente vê esse crescimento vertiginoso desse tipo de erro aqui. Então, olha, fica a dica, é bom ficar de olho nos teus formulários de cadastro para evitar, e é facilmente evitável, esse tipo de problema. Seja com crítica, seja com o serviço de validação em tempo real. É fácil você impedir esses caras de fazer parte das suas bases. E isso a gente está falando globalmente. Se a gente for falar isso por setor, a gente vai perceber que há setores que sofreram ainda mais com esse tipo de problema. Vide que boa parte desses consumidores foi, por exemplo, para aplicativo como para você pedir lanche, para você fazer suas compras online. Então, esse uso no dia a dia, a gente precisa ter muito cuidado na hora de produzir esses formulários. Quando a gente fala também dos e-mails de risco, eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte: 85%, e esse número mais ou menos se mantém parecido com o das edições anteriores, é formado por
e-mails do tipo scraped, ou seja, atendimento arroba, comercial arroba, vendas arroba. É natural, porque eles não são necessariamente e-mails inválidos, mas são e-mails que podem trazer risco para o teu negócio. Risco posterior, de complaint, denúncia de spam, coisas que vão prejudicar as tuas campanhas no futuro. Mas, reparem aqui os números de spam traps e descartáveis. Olhando assim, a gente fala assim, caramba, 15% aí do total de e-mails de risco, 15% é formado por spam traps e e-mails descartáveis, levando em consideração que spam trap é um tipo muito perigoso de e-mail para você ter na sua base, porque ele vai te causar bloqueios em níveis que talvez você não seja capaz de desfazer no futuro. E olha só, vamos fazer aquele mesmo comparativo com as edições anteriores? Tá lá, na edição 2017, só 2%, só uma forma de dizer, que já é bastante, mas só 2% representavam os spam traps dentro dos e-mails de risco. Teve um leve crescimento em 2019, foi para 3%, a gente pode dizer aí um crescimento de 50%, mas a gente de 2019 para a edição 2021 passa de 3% para 7%. E isso é muita coisa. O que isso traduz para a gente? Empresas comprando bases. Não tem outra maneira da gente interpretar esse número. Ele nitidamente diz empresas comprando bases. Reiterando o que eu falei anteriormente, você tem novos entrantes no mercado que olham e falam, cara, e-mail é um negócio fabuloso, de onde eu vou tirar leads? Ah, vou tirar leads daquele cara que me ofereceu uma lista. Olha aí o resultado. E se a gente pegar os e-mails descartáveis, aí a gente entra naquela seara dos usuários mais espertos. Olha só, em 2017 eles eram 0,2% da base de e-mails de risco. E em 2019, 0,4%. Você pode dizer que dobrou, mas ainda é um valor muito pequeno. E aí você chega em 2021 com quase 8%, se a gente arredondar, 8% dos e-mails de risco que a gente identificou. É um crescimento muito grande, exponencial. O que isso representa? Volta lá também. Dentro dos usuários, aqueles mais espertinhos descobriram que dava para burlar os sistemas de cadastro usando os e-mails descartáveis, e por isso que você tem esse crescimento, já que o consumo como um todo, o mercado de e-commerce brasileiro como um todo, teve um grande crescimento de faturamento. Esse crescimento é traduzido em muita gente fazendo compras que às vezes faria no ambiente offline, só que em razão das políticas aí do fique em casa e tudo mais, passaram a consumir quase que exclusivamente no ambiente online, e por isso fizeram uso de práticas que, enfim, para as pessoas elas podem enxergar algum benefício, mas a gente que é do e-commerce é que precisa ficar de olho e evitar que esses e-mails façam parte das nossas bases. Repito, dá para fazer isso lá no formulário de cadastro, por exemplo, com o serviço de validação em tempo real. E aí o panorama de verificação de formulários, que é justamente o da verificação em tempo real dos endereços de e-mail. O que acontece? O que é esse serviço para você que não conhece? Você digita, você acessa um formulário. Quando você digita teu e-mail nesse formulário, em tempo real, uma API vai fazer uma consulta, por exemplo, a API da Safety Mails, ela vai fazer uma consulta do banco de dados, entre outras consultas, para dizer esse e-mail existe ou não existe. Então não é, tem arroba, não tem. Aquele e-mail escrito como estiver, existe? É capaz de receber e-mails? Se a resposta for não, o sistema vai te avisar, vai avisar o teu visitante em tempo real, falar assim, olha, corrige o cadastro, senão eu não posso continuar com o teu registro. E aí a pessoa vai lá, corrige o e-mail, e aí o sistema valida aqui, como ficou verdinho. Isso que é um sistema de validação de e-mails em tempo real para formulários. Chamando a atenção aqui para esse cenário. Houve uma redução de e-mails inválidos vindos por este canal. Né? Antes a gente estava falando de um universo de mais de 20%. E agora a gente está falando de 13,5%. Então percebam o seguinte, o que eu quero chamar a atenção quando eu falo aqui do cenário de formulários. Percebam que o cenário global da pesquisa indicou um crescimento do número de e-mails inválidos. Mas os formulários tiveram um declínio. É mais um fator que aponta para reaproveitamento de bases legadas, compra de bases. Ou seja, e-mails que não necessariamente chegaram por um processo, por exemplo, previsto pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é onde você lá no formulário dá a tua permissão expressa e inequívoca para
o cadastro para o armazenamento dos dados pessoais para o futuro recebimento de mensagens por e-mail. Ok? Então, com essa informação, a gente conclui aqui o lançamento da nossa pesquisa, mas é óbvio, eu não disse tudo que a pesquisa pode trazer de informação para você. Existem mais de 40 páginas de relatório, 40, eu falei, páginas de relatório, com dados, inclusive, pelas 25 categorias que a gente separou de mercado. Então, você de turismo, você de serviços, você do mercado SaaS, quer saber como é que está o teu mercado? Qual é a fatiazinha lá que o teu mercado representa desses números todos que a gente apresentou? Quem está aqui no Summit vai receber a sua cópia da pesquisa para poder acompanhar, mas você também pode convidar outras pessoas para acessar esse conteúdo na íntegra lá no site da SafetyMail, safetymails.com. É isso, aqui a gente conclui a apresentação, o lançamento da nossa pesquisa de qualidade das bases de e-mails no Brasil. Espero que tenha sido esclarecedor para você, que tenha explicado mais ou menos como é que o mercado vem se comportando e como é que o mercado influencia, sim, nas pessoas e nas empresas. É isso, obrigado, espero que vocês estejam curtindo muito o Summit. A gente se vê, um abraço!